Bom, na aula passada a gente terminou nossos estudos aí sobre circuitos em série e agora a gente vai começar nossos estudos em circuitos em paralelo, que são as duas configurações básicas aí para circuitos elétricos, né? Os circuitos em série e os circuitos em paralelo que a gente vai ver no decorrer dessa disciplina e vocês vão ver também em outras disciplinas como em circuitos CA ou circuitos eletrônicos, né? Quando estiverem vendo lá diodos, transistores, etc. Então, assim como a gente viu algumas leis, algumas regras lá nos circuitos em série, a gente também vai fazer a mesma coisa aqui nos circuitos em paralelo. Vamos usar essas regrinhas, vamos aprender e usar essas regrinhas de tal forma que vamos usar esses métodos para resolver aí os nossos circuitos. Então, todo mundo sabe mais ou menos, né, o que é uma coisa em paralelo, né, com outra coisa, e o livro define isso para a gente. Dois elementos, ramos ou resistores estão em paralelo se tiverem dois pontos em comum. Então, se eu tiver algo desse tipo aqui, ó, um resistor ligado a outro resistor em dois pontos em comum, o ponto A e o ponto B, eu posso dizer que o resistor R1 está em paralelo com o resistor R2. Então está aqui melhor desenhado, né? O R1 e o R2 estão em paralelos porque tem dois pontos em comum. O ponto A aqui, ó, e esse ponto B. Se caso não existisse essa ligação ou essa outra ligação, aí eles não estariam em paralelo. Então vamos analisar aqui esse circuito. Eu tenho um resistor R1, um resistor R2 e um resistor R3. Quem está em série ou em paralelo com quem? De acordo com o que a gente viu agora há pouco, para os resistores estarem em paralelo, eles têm que ter dois pontos em comum sendo interligados. Então o R1 aqui, ó, e o R2, eles estão em paralelo. Por quê? Porque ó, aqui eles estão sendo ligados no ponto A e está saindo um fio do R1 e do R2 e se ligando também no ponto B. Então o R1 está em paralelo com o R2. Porém, o R1 não está em paralelo com o R3. Por que ele não está em paralelo com o R3? Porque ele só tem uma ligação em comum. Essa ligação aqui, ó. Eles não têm nenhum outro ponto em comum. E para estar em paralelo, eles têm que ter dois pontos em comum. Então alguém pode dizer, então o R1 está em série com o R3. Mas não está. Por quê? Porque tem essa terceira ligação bem aqui, ó, ligando no R2. E isso configura algo que não é em série, né? Então, o R1 está em série, ou está em paralelo com o R2 porque tem dois pontos em comum sendo interligados, que é o ponto A e o ponto B, mas o R1 e o R3 não estão nem em paralelo, nem em série. Não estão em paralelo por quê? Porque só tem esse ponto em comum. Não estão em série por quê? Porque tem esse outro fio aqui, ó, saindo. Para estar em série, só teria que ser como? Teria que ser algo desse tipo. Só ele chegando do outro lado. Isso aqui não deveria existir. E a mesma coisa que vale para o R1 e para o R3, vale também para quem? Para o R2 e para o R3. Não estão nem em paralelo, nem estão em série. E agora, nesse circuito, o R1, o R2 e o R3. O R1 e o R2 estão em série. Por que eles estão em série? Porque eles têm ó, esse ponto em comum. E não tem mais nenhum outro fio saindo para algum canto. Sei lá, um fio saindo para um resistor para esse lado. Se tivesse saindo esse fio para cá, já não seria em série. Como ele só tem um ponto em comum e esse ponto em comum não está ligando em nenhuma outra parte do circuito,
eu posso dizer que o R1 e o R2 eles estão em série. E o R1 e o R3, eles estão em série ou estão em paralelo? Em paralelo eles não estão. Por que eles não estão em paralelo? Qual é o ponto em comum que tem entre eles? Sai para cá, ó, do R3 e liga o R1, ó, justamente no ponto A. Tem outro ponto em comum? Não. Daqui ele está saindo para o C e quem está sendo ligado no C, ó, é a perninha do R2. Então eles não têm nenhum outro ponto em comum. Como eles não têm nenhum outro ponto em comum, eles não podem estar em paralelo. Se por acaso tivesse saindo um fio daqui, ó, e ligando bem aqui, aí sim, aí eles estariam em paralelo, porque teria esse ponto em comum, o ponto B e o ponto A em comum. Como não existe essa ligação, eles não estão em paralelo. E no mesmo sentido do que a gente falou no slide anterior, eles também não estão em série. Por quê? Porque no ponto A está saindo um terceiro fio aqui. Para estar em série, só teria que ter uma única ligação, sem nenhum outro ponto em comum ligado em qualquer outra parte do nosso circuito. E a mesma coisa eu posso falar para o R2 em relação ao R3. Não estão nem em série, nem estão em paralelo. Então, a representação dos circuitos, os esquemáticos dele para circuitos em paralelo pode apresentar aí várias formas, como essa figura da esquerda, a do meio e a da direita. Nos três casos, o R1, o R2 e o R3 estão em paralelo. Por que eles estão em paralelo aqui nessa figura? Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Porque todos eles estão sendo interligados por dois pontos em comum. Nessa outra figura, do mesmo jeito. E nessa outra, do mesmo jeito. Lembra que isso aqui é um fio. Que é um fio. Eu posso aumentar ou diminuir esse fio, se eu quiser. Foi o que ele fez aqui. Botou todo mundo nessa maneira. Então, independente da representação do esquemático, a gente tem que saber que todos eles estão em paralelo porque tem dois pontos em comum sendo interligados entre os seus elementos. Então, assim como a gente tinha lá no circuito em série, quem era a resistência total do circuito em série? Era o R1, mais o R2, mais até o Rn. Aqui também a gente vai ter vários resistores associados em paralelo. Como a gente tinha lá nos circuitos em série, vários resistores associados em série. Então, como é que eu faço para calcular a resistência total dos elementos que estão em paralelo? É o que tem aqui nesse quadrado verde. 1 sobre a resistência total é 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3, até 1 sobre o Rn. Ou seja, é o inverso do que a gente tinha lá no circuito em série. Então aqui a gente vai entrar com outro conceito, que é o conceito da condutância. E o que é essa condutância? Nada mais é do que 1 sobre a resistência. Se eu pegar o inverso da resistência, eu tenho a condutância. E qual é a unidade da condutância? A unidade da condutância é o Siemens. E a abreviação é a letra S maiúscula. Então, eu posso pegar o que eu tinha no slide anterior. 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até 1 sobre o Rn e reescrever isso dessa maneira, como a condutância total. Por quê? Quem é o G total? O G total é 1 sobre o R total. Está bem aqui. Então, onde tem 1 sobre o R total, eu vou escrever o G total. Onde tem 1 sobre R1, eu vou escrever G1. Por quê? Porque o G
é 1 sobre a resistência. A mesma coisa com 1 sobre o R2. Eu vou escrever, ó, G2. Então eu tenho minha condutância total, que é o G1 mais o G2 mais o G3 até o Gn. Olha, mas eu tinha lá nos slides anteriores que 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até 1 sobre o Rn. Só que eu não quero saber quem é 1 sobre a resistência total. Eu quero saber quem é, né? É a resistência total. Então, como é que eu faço para subir esse termo aqui? Eu inverto, né? Quando eu inverto, eu vou ficar com o que tem aqui, ó, no quadrado verde. 1 sobre, aí eu faço 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Descubra a condutância total do circuito em paralelo da figura. Olha, eu tenho dois elementos aqui que eles estão em paralelo. Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Porque eles estão sendo ligados, ó, em dois pontos em comum. Que aqui, ó, é o ponto, por exemplo, o ponto A, e aqui é o ponto B. São dois pontos em comum, então eles estão em paralelo. Só que quem é a condutância? A condutância G, quem é? É 1 sobre a resistência. Então, dito isso, quem é o G1? É 1 sobre o R1, que é igual a 1 sobre 3. E a unidade é o siemens. Quem é o G2? É 1 sobre o R2, que é 6. E a unidade é o siemens. Só que eu quero saber é quem é a condutância total. Então, no item A, quem é a condutância total? É o G1 mais o G2. Isso aqui vai dar em torno 1 sobre 3 é o 0,333, né? E o 1 sobre 6 é o 0,167. Quando eu faço essa continha, vai ficar em torno aqui, né, de 0,5 siemens, né? E no item B, quem é a resistência total do meu circuito? Usando o item A. Usando o item A, como é que a gente resolveria o item B usando o item A? Ora, quem é a resistência total? É 1 sobre a condutância total, né? Um é o inverso do outro, ó. Condutância é 1 sobre a resistência. Se eu passar o R para lá e o G para cá, vai ficar a resistência igual a 1 sobre a condutância. Então, quanto é que vai dar isso aqui? É 1 sobre 0,5, que é a mesma coisa de 1 sobre o meio, que vai dar 2. Qual a unidade? Ohms, né? Mas se eu quisesse fazer usando lá a fórmula da resistência total, como é que ia ficar? A resistência total é 1 dividido por quem? 1 sobre R1 mais 1 sobre o R2. Quanto é que vai dar isso? Vai ficar 1 dividido por 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Então, quando eu faço essas continhas aí, eu vou descobrir que a resistência total é 2 ohms, do mesmo jeito que a gente achou aqui usando a condutância. E nessa questão aqui, por dispersão, qual elemento em paralelo na figura tem a menor condutância? Determine a condutância total do circuito e observe se sua conclusão foi comprovada. Então, quem é que tem a menor condutância? A gente tem que lembrar da fórmula, né? Que é a fórmula? A condutância é quem? 1 sobre a resistência. Ou seja, se eu aumentar esse cara aqui, esse cara
vai diminuir. Se eu diminuir a resistência, esse cara vai aumentar, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Então, quem tem a maior resistência vai ter a menor condutância. Quem é que tem a maior resistência dos três? O R1 vale 2, o R2 vale 200 e o R3 vale 1K. Lógico, ele vai ter a menor condutância. Então, quem é a condutância total? Aí eu tenho que achar a condutância de cada um deles, porque a condutância total nada mais é do que a soma algébrica de cada uma das condutâncias. Então, quem é o G1? É 1 sobre o R1. Isso aqui vai dar 1 sobre 2, que é igual a 0,5, né? O G2, quem é o G2? É 1 sobre o R2, que é igual a 1 sobre 200, que vai dar igual aqui, ó, 0, quantas casas? Duas casas, né? 0,01 sines, que é a mesma coisa, né? Não vou ficar escrevendo esse número desse jeito, a gente já sabe usar a notação científica. Isso é a mesma coisa de 1 milisiemens, né? E o G3? O G3 é 1 sobre o R3, que é igual a 1 sobre 1K, que é a mesma coisa de 1 sobre 1000, né? Então, quanto é que dá isso aqui? Na verdade, isso aqui dá 0,5, né? Isso aqui é 5 mili. Aqui que é 0,001, né? Não é isso? Ou seja, e o G2, quem é o G2? É 1 sobre o R2, que é igual a 1 sobre 200, que vai dar igual a 0, quantos zeros? 0,5 sínios, né? Que é a mesma coisa, a gente vai saber usar a notação científica, que é a mesma coisa do que 5 milisiemens, né? E o G3? Quem é o G3? É 1 sobre o R3, que é a mesma coisa de 1 sobre 1K. 1K é a mesma coisa do que 1000. Isso aqui vai dar 0,001 siemens, que é a mesma coisa de 1 milisiemens, né? Então, como a gente esperava, o R3 ele, ó, tem a menor condutância justamente porque tem a maior resistência. Então, quem é o G total? Que é o item A. G total é o G1 mais G2 mais G3. Isso aí vai dar, então, isso aqui, ó, é a mesma coisa. Se eu quiser botar em mili, vou passar a vírgula aqui 3 vezes, vai ficar 500 mili. Então, 500 mais 5 mais 1, 506 milisiemens, né? E o item B? Determine a resistência total a partir dos resultados do item A. Ora, a mesma coisa do exemplo anterior. Quem é a resistência total? É 1 sobre a condutância total. Ou seja, 1 sobre 506 mili, que é a mesma coisa aqui, aproximadamente aqui, ó, 1,976 ohms. Professor, e se eu quisesse calcular de outra maneira? Poderia? Poderia. Do mesmo jeito lá. O R total é 1 sobre quem? 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3. Eita, e agora? Ele quer saber quem é a resistência total, olhando a partir desses dois pontos aí, que é o ponto A e o ponto B. Primeira coisa que eu tenho que pensar é se eles estão em paralelo. Então vamos ver se eles estão em paralelo. Tem um ponto em comum entre o R3, o R2 e o R1. Tem outro ponto em comum? Tem.
Onde é que eles estão se ligando de novo? Bem aqui no ponto B, ó. Se eu pegar aqui, ó, o fio daqui para cá, ó, estão interligados. Se eu pegar o fio daqui para cá, ó, e daqui para cá, estão interligados nesse mesmo ponto, que é esse mesmo ponto aqui, ó, ponto B. Aqui é o mesmo ponto. Se eu quiser, eu posso pegar esse fio aqui, ó, e trazer ele bem para cá. Temos que lembrar que essas linhas aqui, na verdade, são fios, né? E do outro lado de cima, também a gente tem, ó, a ligação dos três fios em um ponto em comum. Então a gente tem dois pontos em comum, que é o ponto A, lembrando de novo que eu posso trazer esse ponto nessa direção, porque isso é um fio, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse fio, é irrelevante. E tem um ponto B aqui embaixo, que também é a ligação do R1, do R2 e do R3. Olha, sabendo que esses elementos estão em paralelo, eu posso usar a fórmula. Quem é a resistência total? É 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre o R3. Substituindo vai ficar como? 1 sobre 1, que é igual a 1, né? Mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. Então, fazendo as contas aqui na calculadora, eu vou descobrir que o R total aqui é em torno de 0,69 ohms. Repare que a resistência total deu menor, o valor dela aqui, ó, é menor do que a menor resistência do meu circuito. É menor do que 1, menor do que o R2 e menor do que o R3. Que é o que o livro aqui tem para lembrar vocês, né? A resistência total de resistores em paralelo é sempre menor do que o valor do menor resistor. Como a gente viu lá, o menor resistor era de 1 ohm e a resistência total deu aí em torno de 0,69 ohms, né? Se a menor resistência de uma combinação em paralelo é muito menor que a dos outros resistores em paralelo, a resistência total será muito próxima do menor valor de resistência. Então, são duas dicas aí do livro que a gente vai ver várias vezes aqui durante os exemplos, né? Então, nessa questão aqui, ó, vamos lembrar de um exemplo que a gente fez anteriormente, que esse exemplo era só isso aqui. Não tinha esse resistor de 100. Quando a gente fez a conta da resistência total desses dois elementos, a gente ficou com o quê? Era 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, né? Que deu lá 2 ohms. Agora, vamos deixar esse valor anotado e vamos fazer a adição desse terceiro elemento de 100 ohms. Vamos ver como é que se comporta a resistência total quando a gente adiciona um elemento com a resistência bem maior do que os outros dois elementos, né? De acordo com o que a gente viu no slide anterior, o livro diz que praticamente nada vai mudar. Então vamos ver, quem é a resistência total? É 1 dividido por quem? 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre o R3. Então, substituindo os valores, que é a resistência total é 1 dividido por 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 100. Quanto é que vai dar isso aqui? Na calculadora, vai dar em torno de 1,96 ohms, que é o que? Muito parecido aqui com a resistência total, quando não tinha esse resistor aí de 100 ohms. Agora no item B, ele quer saber qual o efeito
de eu adicionar mais um resistor aqui nesse circuito. Mas que resistor agora? Um resistor de 1 ohm. Agora eu adicionei lá na ponta um resistor aqui, ó. Tá difícil escrever aqui na ponta. 1 ohm. Então, o que é que vai acontecer aí com o meu circuito? O que é que vocês esperam encontrar aí de resistência total? Ora, vamos fazer as contas para chegar nesse resultado aí. Então, quem é agora a resistência total? É a mesma continha agora, 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3, e agora mais 1 sobre o R4, né, que é o R4 que foi esse novo resistor aqui, ó, de 1 ohm que a gente está adicionando. Então, é 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 1, né, que é o próprio 1. Então, essa conta aí, ó, fazendo aqui com a calculadora, eu vou encontrar que está em torno de 0,66 ohms, né? Então, o valor, na verdade, foi diminuir, né? De acordo com aquele lembrete do livro, a resistência total é sempre menor do que a resistência do menor resistor do meu circuito. Como agora eu adicionei esse resistor de 1 ohm, ele é o menor resistor do meu circuito. Então, ele teve um efeito grande a adição desse resistor no meu circuito, enquanto quando eu adicionei o resistor de 100, como ele era muito maior do que esses dois resistores, ele não teve praticamente efeito nenhum no circuito. Então, outra coisa que a gente viu que eu não mencionei é que a resistência total dos resistores em paralelo sempre vai cair à medida que novos resistores forem adicionados. Claro, adicionados em paralelo, não importando seus valores. Quando eu adicionei o resistor de 100 no slide anterior, quando eu adicionei esse resistor de 100 ohms aqui, ele diminuiu um pouquinho. Quanto era antes? Antes, a resistência total do R1 em paralelo com R2, a resistência total vai dar igual a 2 ohms. Quando eu adicionei esse novo resistor, ele teve pouca influência no resultado. Porém, diminuiu. Ficou 1,96 ohms, como eu fiz a conta. Então, independente do valor, se for 100, que é muito grande em relação aos outros, ou como no final lá a gente adicionou, né, um novo resistor aqui com o valor de 1 ohm, quando a gente adicionou esse resistor com o valor de 1 ohm, a resistência total ficou em torno agora de 0,66, que é menor do que 2 e é menor, obviamente, do que o menor resistor que está aí no circuito em paralelo. E isso que acontece nos resistores em paralelo é o oposto do que aconteceu com o resistor em série, né? Quando a gente adicionava resistores, colocava resistores adicionais em série, a resistência aumentava, né? E até pela fórmula, né? Quem é a resistência total em série? É o R1 mais o R2 mais o R3. Se eu fosse botar um R4, o menor que for esse valor, sei lá, 0,0001, esse R4 vai estar somando com os outros, fazendo a resistência total aumentar. Então, voltando aqui a falar de resistores em paralelo, a gente tem uma maneira, um macete, né, que a gente usa, que é mais fácil para resolver aí essa resistência total quando os resistores em paralelo eles são iguais. Então, que fórmula é essa? A gente tem aí, ó, que a resistência total é 1 sobre R1, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3, até 1 sobre o Rn.
Ora, mas se todos os resistores têm o mesmo valor, o R1 vai ser igual ao R2, que vai ser igual ao R3, que vai ser igual ao Rn. E eu vou chamar esses resistores todos de R. Então, ó, onde tinha 1 sobre o R1, virou quem? 1 sobre R. 1 sobre R2 virou quem? 1 sobre R. 1 sobre R3, 1 sobre R, até o Rn. Então, eu tenho uma soma aqui, ó, de vários valores iguais. Quantos valores iguais eu tenho aqui? N. Eu tenho N vezes 1 sobre R, que é o que aparece aqui embaixo. Ó. Então, quem é N vezes 1 sobre R? É o N dividido pelo R. Quem é o inverso disso aqui? Quem é 1 sobre N dividido por R? Olha, repete primeiro e multiplica aí, ó, pelo inverso do segundo, vai ficar justamente R sobre N. Então, quando eu tenho R resistores em paralelo, e eu quero saber quanto é que dá a resistência total, basta pegar o valor de um desses resistores, já que são todos iguais, e dividir, ó, pelos números total de elementos desses resistores. Em outras palavras, a resistência total de N resistores em paralelo de valor igual é a resistência de um resistor dividido pelo número N de resistores em paralelo. Ora, é o que a gente tem aí, ó. Como é que eu sei que esses caras estão em paralelo? Porque eles estão, ó, interligados. Tem dois pontos em comum. Esse ponto aqui superior e esse ponto aqui, ó, inferior, que é o ponto A, por exemplo, e o ponto B. E são, ó, iguais. Então, quem é a resistência? Então, quem é a resistência total? Olha, a resistência total é o valor de um desses R's aí, dividido por N. Já que o R1 é igual ao R2, é igual ao R3, todos é igual a 12 ohms, vai ficar quem? 12 dividido por N. Quem é o N? A quantidade de elementos. 1, 2, 3. Então isso aqui vai dar 4 ohms. A resistência total aí desses elementos em paralelo é 4 ohms. A gente fez isso com uma conta bem simples, né? Que é bem diferente de eu ter que fazer lá aquela conta lá que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E agora, hein? Quem está em paralelo com quem aí? De cara, eu sei que o R2 está em paralelo com o R3. Ó. Eles têm esse ponto aqui, ó, em comum. E o R4 está em paralelo com eles, com o R2 e com o R3? Tá também, porque estão se encontrando bem aqui. Ó. Ou seja, dois pontos em comum. Aqui pode ser o ponto A e aqui o ponto B. Aqui também é o ponto A e também é o ponto B, né? Lembra que isso aqui é um fio. E o R1 está em paralelo com o R2, com o R3 e com o R4. Tá assim, ó. Isso aqui, ó, quando ele faz esse saltozinho por cima do fio, quer dizer que ele não está interligado. Aqui está passando por cima desse outro fio que está na horizontal. O fio vertical está passando por cima do fio na horizontal. Então, na verdade, ó, esse ponto aqui do R1 está ligado aqui no ponto A. E a outra perninha do R2 está passando, na verdade, por cima desse ponto, desse fio, e ligando no ponto B. Então, eles têm, mais uma vez, dois pontos em comum. Né? Aqui também é o ponto A, e aqui também
é o ponto B, né? São os mesmos pontos. Então o R1 está em paralelo com o R2, que está em paralelo com o R3, que está em paralelo com o R4, né? Isso aqui vai ficar melhor visualizado, né? Com a prática. Quando vocês forem vendo mais aí resistores em paralelo, a gente vai ver os circuitos em paralelo em breve, vocês vão ficando mais familiarizados com a representação aí em paralelo. Olha, mas o R1 aí, ó, é igual ao R2, que é igual ao R3, que é igual ao R4, que vale quanto? 2 ohms. Então, não vou perder tempo e vou usar aquele macete, que é quem? A resistência total é um desses resistores dividido pelo número de resistores que tem em paralelo. Quem é o valor dessa resistência? 2. O número de resistores em paralelo? 4. Então isso aqui vai dar meio ohm, né, que é menor do que esses resistores de 2 ohms.